Falando de Brasileirão, gente, Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa, uma vitória importantíssima, 2-0. Na briga já, eu sei que está começando, mas já é uma briga pelo título brasileiro. Bora ver como foi. Quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam, o futebol brasileiro se anima e fica mais vibrante. Os dois elencos mais caros do país. Recheados com jogadores de nível seleção brasileira. O Flamengo, por exemplo, tem 6 nomes na lista de pré-convocados do Ancelotti. Fora os craques estrangeiros das duas equipes, os clubes que mais conquistaram títulos nacionais e internacionais de expressão nos últimos anos. O encontro dos 2 primeiros colocados do Brasileirão. Como a gente falava, é praticamente uma final. Calma, ainda é a 10ª rodada do campeonato, tem muita história pela frente. O Palmeiras numa ótima fase, até o jogo de ontem, acumulava 14 vitórias em 15 jogos. Atuando em casa, o estádio lotado foi para cima. E num cruzamento do Facundo Torres, a bola tocou na mão do Varela. 11 minutos do primeiro tempo. Lance dificílimo para o árbitro Ramon Abate, que marcou o pênalti. A dúvida é a questão do dentro ou fora. Eu confesso que, vendo por todos os ângulos, eu não cheguei a uma conclusão do local exato da infração. Como não tem uma imagem conclusiva, a decisão de campo tem que prevalecer. Aí o árbitro escutou do VAR e foi para a análise do vídeo. O árbitro confirmou o pênalti. Os jogadores do Flamengo reclamaram bastante. Se não tem uma imagem clara, difícil aceitar o que deram no pênalti. Piquerez, cheio de atitude, pegou a bola e bateu no peito, escolhendo para a cobrança. O Rossi acertou o campo. Rossi! Deu rebote só para salvar o time uma segunda vez. Rossi de novo! Foi a 4ª defesa em 10 pênaltis cobrados contra ele. No Flamengo, o Rossi está se mostrando um pegador de pênaltis. E não é fácil para o goleiro. O Everton do Palmeiras que o diga. Ele também teve a oportunidade de se destacar na partida, mas não conseguiu nem pular na bola na cobrança de pênalti do Arrascaeta. O lance que originou o gol também esteve envolvido em polêmica, discussão, análise do VAR, jogo parado, ansiedade e reclamação. Aos 21 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta disputou uma jogada com o zagueiro Murilo e caiu na área. O árbitro, a princípio, mandou o jogo seguir, mas foi novamente chamado pelo VAR. Deve ser marcado falta ou pênalti dentro da área quando a ação do jogador causa um impacto claro no adversário, impede o movimento do adversário. E para mim não impediu. Pênalti para o Flamengo. Marca pênalti para o Flamengo! Ele com o braço me frena na impulsão, senão eu ia ficar sozinho na cara do gol com o Everton. Aí quando ele coloca a mão, aí eu já perdo o tempo da bola. O próprio Arrascaeta cobrou e fez 1-0. O Palmeiras se esforçou para dar uma resposta. Chegou com perigo. 1, 2. Flacou para fora do gol! 3. Pro Piquerez, bateu para fora do gol! 4 vezes. Na última, o Rossi barrou o chute do Flaco Lopes. Flaco Lopes, Rossi! E aos 41 minutos, o Wallace Ian partiu em disparada, buscou um passe e, na segunda tentativa, deixou o Ayrton Lucas na cara do gol. Serviu para Ayrton Lucas, pode marcar, bateu! Gol! Para fechar o placar, 2-0. Uma vitória daquelas, no clássico dos gigantes do futebol brasileiro. O resultado colocou o Flamengo a 1 ponto do Palmeiras, que ainda é o líder do Brasileirão. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. E os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título.
Muito bem, jogo importante, vitória incrível do Flamengo. Gerson, gente, sentiu dores no joelho esquerdo, saiu do jogo, o torcedor do Flamengo ficou preocupado. Te atualizo agora sobre a situação dele. Ele fez exames, foi constatada uma leve inflamação no joelho esquerdo, nada grave. Lembrando que o Flamengo enfrenta na quarta-feira o Deportivo Táchira da Venezuela, um jogo decisivo no Maracanã, pela Libertadores, que você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale tudo. Mas do lado do Rio de Janeiro também tem o tom da vitória, dos 3 pontos, e o Flamengo também que embola esse campeonato brasileiro. Pedro Henrique Torre com as informações do Rubro Negro. Pedro. Pois é, tudo bem? Bruno, Mari, um beijo a todos aí, enfim, o Jailson, Breler, tá por aí também. Flamengo com essa excelente vitória que teve ontem no Allianz Parque, esse retrospecto muito bom na casa do Palmeiras, não perde lá desde 2017, então é um local onde o Flamengo está acostumado a pelo menos conquistar pontos, sair com alguma pontuação no campeonato, né? Se sente mais à vontade na casa do Palmeiras. E ontem não foi diferente, conseguiu essa boa vitória de 2-0, houve a polêmica toda, enfim, das penalidades, mas o Flamengo foi lá e converteu a sua, fez 1-0 e depois com Ayrton Lucas 2-0. Felipe Luiz teve as dificuldades, como a gente já apontou na primeira participação, dificuldades ali para formatar o time mesmo, não tinha o Pulgar, não tinha o Alan, não tinha o De La Cruz, o Plata também fora, enfim, jogadores importantes ali que poderiam compor essa equipe. O Wesley estava suspenso, então jogadores bem importantes. Ele começou adaptando de todas as maneiras possíveis, ele perdeu o Gerson, escorregou, deu um jeito no joelho ali, o Flamengo até tá para divulgar que parece que não foi grave, mas vamos ficar de olho atentamente. Então ele foi adaptando, o Danilo foi para a lateral, o Varela saiu da lateral, foi para o meio. Então foi o Felipe Luiz que mexeu bastante na equipe e o Ayrton Lucas entrou de ponta e fez até o segundo gol rubro-negro. O Gerson, como eu disse, preocupa e o ambiente rubro-negro fica mais leve, mais tranquilo em relação à sequência da temporada, porque o Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira nesta quarta-feira no Maracanã, 21h30, pela Libertadores, para se classificar, avançar às oitavas de final da competição. Para encerrar, Mari, Bruno, o Bruno Henrique ele foi convocado para dar a sua versão, enfim, para depor no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre a questão do envolvimento, suposto envolvimento em apostas, né? Questão de jogo de apostas, etc. Seria hoje às 15 horas, depois foi antecipado para as 13 horas e aí foi antecipado depois mais uma vez para amanhã. Só que aí bateu o horário com o treinamento do Flamengo, foi alegado, e ele não pôde participar. Seria uma audiência online. Então o Bruno Henrique não pôde participar. Vamos acompanhar como é que isso vai ficar. O Flamengo que treina agora pela manhã no Ninho do Urubu, na reapresentação depois desse jogo contra o Palmeiras. Boa, Pedro. Obrigado, viu? A gente destaca o Bruno Henrique também, tá? Mas antes, os números do Arrascaeta contra o Palmeiras em sua história com a camisa rubro-negra, né? Então, são 18 jogos, são 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas apenas. Olha o aproveitamento de quase 60%. Já fez 7 gols e deu 4 assistências. Só uma atualização importante pro fã do esporte também. O Flamengo soltou uma nota para falar sobre o Gerson, como o Pedro Henrique Torre trazia, que o Gerson, né, depois da sua lesão, ele passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite do domingo, e os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Ele já nessa segunda-feira esteve com o grupo normalmente, mas fazendo um trabalho ali de fisioterapia. E aí? Você coloca leve. E acho que um dos acertos do Felipe no jogo de ontem foi a substituição ali, né? Porque já era um problema o meio de campo do Flamengo, não era, Mari? Uma vitória justa. Eu acho que o Flamengo, por todos os problemas que teve, eu só não concordo na fala do Felipe Luiz com esse obviamente. Eu não acho que foi obviamente pênalti em cima do Arrascaeta. Eu acho que pode ser pênalti em cima do Arrascaeta. É uma situação diferente. Se você fala pode, você já está admitindo. Então vamos entrar nos pênaltis? Pode não é obviamente. Então, obviamente fazer do jogo, meu. Antes disso, então, o professor já se adiantou. O Eugênio não falou do jogo ainda. O pênalti faz parte do jogo, da história do jogo. Então, peraí. Então, o Eugênio reclamou.
Eugênio reclamou, parece um fórum aqui, a reclamação do Eugênio foi acatada. Questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem. Vamos, o professor está ansioso para falar dos pênaltis. Eu estou. Você que está nos assistindo também está? Eu também estou, mas o Eugênio falou, quero falar antes do jogo. Sua solicitação foi acatada pelo júri. Obrigado, não sei se eu falei errado, então vai lá. Primeiro, Abel, você quer botar fogo na história aqui. Calma. Não quero botar fogo não. Botafogo é outro. Vamos jogar ainda não jogou. Bota pulou essa Vou lembrar uma música que o professor vai saber me dizer, inclusive quem é o compositor, que ele gosta muito de música. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo autor, mais. Mas quem gravou foi Elis Regina, maravilhosamente. Aprendendo a jogar. O Felipe Luiz é um técnico muito jovem, né? E ele tem sofrido muitas críticas recentemente. E ele veio ontem para um jogo aqui no Allianz contra o líder do campeonato, um time que vinha numa sequência muito boa, de grandes atuações, grandes resultados, e chegou com pinta de favorito. E aí ele aprendeu a jogar esse jogo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Já te digo quem é o autor aqui. E ele conseguiu fazer um Flamengo no primeiro tempo, um Flamengo muito compacto, que ao invés de ser um time que normalmente é no Maracanã agressivo, marcando alto, recuperando bola no campo de ataque, pressionando o adversário, ele entendeu que, esse jogo aqui dá pra gente dar um passinho atrás, vamos bloquear bem a entrada da área e tirar... Ele usou a arma usada muito pelo Abel Ferreira, vou tentar travar o adversário. Sim, ele travou o Palmeiras. Boa. O Palmeiras que esteve mais presente no campo de ataque, da intermediária para dentro, os números mostram isso, e o jogo... É claro que o Flamengo não abriu mão de atacar, mas ele não foi aquele Flamengo do Maracanã que sobe marcação e que pressiona a saída do jogo do adversário. Ele deu um passinho atrás, bloqueou bem a entrada da área e foi amarrando o jogo. É claro que aí teve um pênalti, o Flamengo conseguiu evitar o gol de pênalti do Palmeiras, e no segundo tempo o Flamengo começou a sair um pouquinho mais. Só que aí o gol do segundo pênalti, o gol que foi convertido pelo Arrascaeta na cobrança do pênalti, é que muda o panorama do jogo. Porque aí força o Palmeiras também a assumir mais riscos. E o Palmeiras, no que assume mais riscos, acaba levando o segundo gol e o jogo acaba com a vitória do Flamengo. A gente falava semana passada sobre o jogo e eu dizia, não espero muita coisa, porque normalmente tem sido jogos em que as duas equipes têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Vamos ver, e eu dizia na sexta-feira, vamos ver qual vai ser a atitude do Felipe Luiz. O que ele vai trazer de novo para esse duelo. O que ele trouxe foi... vamos esperar para saber dar o bote na hora certa. E o Flamengo deu o bote na hora certa, mas acima de tudo... Você aprovou a estratégia, então, do professor Felipe Luiz? Abel, funcionou, não funcionou? Muita gente espera um futebol, muitas vezes a gente espera um futebol arte, um futebol de sonhos, as duas principais equipes do país, mas ali é muita competição. Ele entendeu o que era possível para competir dentro daquele cenário, com grama sintética, com o adversário... com ele, com problemas na equipe dele também. E como é que ele ia montar esse time, ele conseguiu entender e sair com a vitória. Então, ponto para ele. Então, posso mas eu quero um espetáculo, eu quero um show. Peraí, o que dá para fazer diante do que tem? É isso aqui. Em cima da sua análise, muito boa como sempre, vou te falar o seguinte. Ele vai ter vezes, vai acontecer dele adotar a mesma estratégia em jogos parecidos ou em outros jogos e dar errado. E aí vão reclamar, alguns rubro-negros corneteiros vão falar, jogou, não sei o quê, bababá. Como deu certo? Mas estão todos felizes, comemorando. Legal, hein? Ganhamos do Palmeiras, não é assim? Mas assim. A música diz o que eu falei aqui? Vivendo e aprendendo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Mas ele volta do intervalo já com a mudança do Michael no lugar do Cebolinha, né? Que não estava bem também. E o Michael, ele dá um pouco mais dessa presença do que o Cebolinha deu ontem. Eu acho que o Palmeiras, sem o Richard Rios, ele perde muito, porque ele entra com o Martínez e o Lucas Evangelista por dentro, que não são jogadores com essa característica do Rios, que vai se apresentar mais, que vai encontrar um passe, que vai quebrar linhas, que tem um chute muito bom de fora da área. E aí, ele sem o Rios, ele não entra com o Maurício e ele não entra com o Veiga. Eu acho que o Abel também, ele perdeu muito do que ele poderia ter desse setor de meio de campo. Por isso que o Everton apostava muito nessa bola longa para o Vitor Roque. Bola longa no Vitor Roque. Então, eu não gostei muito dessa movimentação que ficou o Palmeiras. Com o Mike dobrando pela direita. Por dentro, o Martínez e o Evangelista. E aí, o Piquerez, que ontem participou mais do jogo do que o lado direito.
Eu acho que ele poderia ter entrado ou com o Veiga ou com o Maurício, já que ele não tinha o Rios. Natural, né, do Palmeiras, né? O Giai fica como um terceiro zagueiro e o Piquerez vira o ala pela esquerda. Eu acho que funciona, mas faltou essa associação por dentro. Faltou. Sem Rios, sem Maurício. Mas eu acho que muito também pelo bloqueio que o Flamengo propôs ali. O Flamengo não deu esse espaço. Espaço que o Palmeiras deu no lance do pênalti do Arrascaeta. É um lance que o Diniz assinaria. Por quê? O Flamengo tem uma troca de passe que vai até o Rossi apertado dá um passe para o Danilo, que já tinha entrado, quase na bandeirinha de escanteio, e ali começa a construção do jogo. O Flamengo consegue sair, o Danilo, a bola vai para o Ortiz conduz qualidade, né? E toca no Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo recebe essa bola no meio de campo, tem um buraco no Palmeiras. Peraí, posso estar enganado. O Luiz Araújo, quando recebe a bola, ele está marcado de perto pelo Gustavo Gomes, só que ele faz uma jogada individual e dá uma volta quando Gustavo Gomes. Não é isso? Quando ele recebe a bola, ele não está marcado pelo Gustavo Gomes, não. O Gustavo Gomes chega. O Gustavo Gomes percebe que ele está sozinho e sai para marcar. Aí ele contorna e acha o passe pro Arrascaeta. E aí, naquele momento, não tinha mais o Gustavo Gomes. No lance do pênalti. Aí o Murilo sai e tem um choque. Isso. Mas assim, é um momento em que... Ele induz esse espaço. O Flamengo, quando recua a bola no Rossi lá atrás e sai quase da bandeirinha de escanteio, ele abre esse espaço que depois é explorado pelo Luiz Araújo no passe pro Arrascaeta. Então, são questões. Ainda sobre a questão do vivendo e aprendendo a jogar, ontem, durante o jogo, o Felipe Luiz já não tinha o De La Cruz, então ele já entra com o Gerson de volante, com o Everton Araújo, que é reserva, ele perde o Gerson e ele traz o lateral direito, o Varela, para ser volante. Então, o Flamengo, no momento que ele ganha o jogo, ele tá com dois volantes ali, um que é reserva e outro que é improvisado. Varela e o Everton Araújo. E o Danilo entra na lateral direita. E aí, quando ele coloca, ele já não tinha mais o Cebolinha, ele tira o Luiz Araújo, passa o Michael para a direita e bota aí a grande cartada. O Ayrton Lucas, não como lateral, mas como cara avançado pela esquerda, e do Ayrton vai sair o gol. Então ele aprendeu a jogar também lidando com as peças. Ele costurou muito bem. No que tem à disposição no elenco e soube adaptar as peças a posições diferentes, e isso acabou funcionando para dar a vitória ao Flamengo. E aprender a jogar, meu caro Eugênio, também tem a ver com respeitar a fase do jogador. A fase do Felipe Luiz jogador é muito boa. Ele já ganhou uma mão cheia quando não entra com o Pedro e o time anda. Ontem, Felipe Luiz treinador. O Felipe Luiz treinador. Ontem ele ganha de novo jogando de um jeito que não é o jogo dele. E o autor de Vivendo e Aprendendo a Jogar é, surpreendentemente, Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Nunca pensei. Eu pensei em Aldir Blanc, João Bosco, alguma coisa assim. Grande músico, compositor. E só para falar, Abel, a gente vai para os pênaltis. A importância mental, psicológica dessa vitória. O Palmeiras vinha voando, o Palmeiras fazendo 100% na Libertadores, podia abrir 7 pontos no Campeonato Brasileiro, jogava em casa contra um Flamengo que estava ali muito pressionado, cobrado, muita torcida reclamando e tal, sem mostrar o futebol que se espera. E o Flamengo vai ganhar do Palmeiras na casa do adversário. Essa vitória impede que o Palmeiras arranque, é uma pancada na autoestima do Palmeiras e, ao contrário, né? É um sopro para o Flamengo de confiança, de autoestima para crescer às vésperas do Mundial de Clubes. Então, é um resultado que muda muito o andamento da temporada, porque deixa o Flamengo com muito mais força mental para o que vem por aí, enquanto para o Palmeiras é aquela pancada que deixa muitas dúvidas. Caramba, será que o caminho é esse? Será que não é? E só para terminar, no Allianz, são 3 jogos, se não me engano, no Brasileiro. Empate com o Botafogo, derrota para o Bahia e derrota para o Flamengo. Alguma coisa acontece no Allianz. É isso aí, nação rubro-negra. Tudo bem com vocês? Que bela vitória foi essa do Flamengo para cima do Palmeiras, 2-0. Né? A equipe do Flamengo se comportou muito bem. É isso que a gente vem pedindo, né? Desse time estrelado do Flamengo. Atitude, personalidade. E o time, né, demonstrou isso fora de casa. Todo mundo está de parabéns. O que o Varela jogou foi algo assim absurdo. Jogou muita bola. Varela, Alexandro, Michael no segundo tempo entrou muito bem. Luiz Araújo, né, não comprometendo. Danilo também entrou na lateral direita, jogou muita bola. Então assim, só peço que o Felipe Luiz
né? Dê mais oportunidades ao Pedro para que ele venha ajudar o Flamengo a fazer mais gols, que é isso que a gente pede. Sabe, o Flamengo, acho que pelas qualidades dos jogadores, deixam muito a desejar em algumas partidas, né? E um cara desse no banco, como o Pedro, não pode ficar no banco de reserva. Mas vamos torcer, né? O Flamengo ganhou, diminuiu a vantagem para 1 ponto e tá vivo. Mentalmente, o Flamengo vai com tudo para cima da equipe do Deportivo Táchira em busca dessa grande vitória. Então, assim, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Mengão consiga evoluir cada vez mais, né? Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. E agora, falando sobre o Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa, né, do Flamengo formalizar e já trazer, né, nessa janela, né, do meio do ano, já visando, né, o Super Mundial de Clubes, a contratação, né, de um jogador que vai brigar pela titularidade com o Arrascaeta, que se trata do Júlio Enciso, né? Ele atua no Brighton, na Inglaterra, muito bom de bola, jovem, sabe? O Flamengo dá pra lapidar ele muito bem ainda, é um cara decisivo, tem apenas 24 anos, então assim, muito técnico, é um jogador que pode jogar diversas temporadas com a camisa do Flamengo, né? Então, assim, tá jogando numa liga que é muito competidora, né? É uma liga, assim, a liga mais difícil do mundo, que é a Premier League. Então vamos torcer para que ele venha. Eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Júlio Enciso com a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!